Nessa aula vamos estudar sobre o nacionalismo, o sentimento de pertencer a um grupo, determinada região do mundo, que tem suas características, principalmente culturais, mais em evidência. Por exemplo, o Brasil tem essa frase famosa de "eu sou brasileiro e não desisto nunca". Então é uma característica da cultura do povo brasileiro. Então, nesse assunto, nós vamos estudar alguns conceitos, como o conceito de nação, o conceito de como surgiram os estados nacionais, até o que é realmente aflora o nacionalismo nas pessoas. Então, geopoliticamente falando, o mundo é organizado em 206 estados nacionais, que são os estados que possuem o seu próprio governo, sua própria estrutura governacional e são estados independentes. Isso geopoliticamente. Porém, dentro desses estados existem ainda repúblicas que são autônomas ou repúblicas que não são autônomas, mas são agregadas a esses estados nacionais. Então, ao todo, passaria facilmente de uns 300, mais de 300 repúblicas ou monarquias no mundo todo. Um país soberano deve ser reconhecido ter seu povo, seu território e relações internacionais. Então, para que um país seja considerado soberano, tem que ser reconhecido internacionalmente, ter seu povo próprio, ter o seu território que é respeitado e ter relações internacionais com demais países. Nós temos exemplos aqui, por exemplo, de Taiwan, que pela ONU ainda não é considerado um Estado nacional, porque uma grande parte dos países não tem reconhecimento oficial de Taiwan, inclusive o Brasil não reconhece Taiwan como um país independente. Tem seu povo, tem seu território, ao qual é reivindicado pela China, devido ao governo ditatorial chinês, e tem algumas relações com alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, e alguns países ocidentais, e também do Sudeste Asiático. Mas que devido a essas características e ter a reivindicação da China, e a China é uma potência dentro da ONU, então, oficialmente, Taiwan não é reconhecido como um Estado nacional independente. Para alguns povos, o sentimento nacional só veio com a criação do Estado. O nacionalismo não depende exclusivamente da criação do Estado, de ter um país independente. A pessoa pode ter o sentimento nacionalista de uma região autônoma que não seja um Estado nacional, que não seja um Estado independente. É exemplo aqui do País Basco, da Espanha, por exemplo, que não é um Estado nacional, é uma região autônoma e que os bascos têm o sentimento nacional. Então, independente da criação do Estado basco. Os governos buscam laços culturais, idioma oficial e heroísmo para unificar os povos. Então, é um dos princípios para a formação do Estado, é justamente essa unificação de povos. Ao longo da nossa história, muitos povos de origem diferente, cultura diferente, e buscavam o domínio sobre determinado território. Então, para tentar administrar essas diferenças culturais, os governos que assumiram esses estados recém-criados buscaram os laços culturais, tentando unir alguns laços, decretar um idioma oficial para que todos possam falar, e também um heroísmo de alguém, de alguma personalidade, para unir os povos. Por exemplo, na China, um país imenso, com diversos dialetos e idiomas, uma das causas de unificação da cultura chinesa foi justamente o decreto de um idioma oficial chinês, que não existia até então. Então, o aramaico foi criado justamente para que todos os povos da China pudessem se comunicar e se identificar como chinês. O Estado pode existir de duas formas: o Estado absolutista e o Estado nacional.
Então, ao longo do tempo, o primeiro Estado a se formar foi justamente o Estado absolutista, lá depois da crise feudal, quando veio, no século XIV e XV, os estados começaram a se formar, deixando aí o sistema feudal para trás, que estava em crise e estava insustentável, visto a evolução das sociedades. Surgiu com o Renascimento, principalmente o Renascimento do comércio, onde os comerciantes necessitavam de um Estado forte e que desse condições para esse comércio, principalmente fora, comércio naval, economia mercante. E o poder era centralizado nas mãos do rei. O rei era que tinha o comando, não existia uma segunda autoridade. O rei era a decisão máxima e ele é que era a lei. No Estado Nacional, que veio com a Revolução Francesa, justamente criticando o Estado absolutista, que já estava insuportável, alguns pensadores e alguns intelectuais começaram a criticar o Estado absolutista, pregando aí a liberdade para as nações e dando poder ao povo, dando poder do povo escolher seu próprio representante, se não o representante máximo, mas os representantes menores, como o Congresso e etc. E os poderes começaram a ser divididos. No Estado absolutista, o poder absoluto, nas mãos de uma única figura, a figura do rei, e no Estado Nacional o poder passou a ser dividido em 3 esferas, aí, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então isso deu mais poder ao povo para escolher seus representantes. Surgiu no século XVIII, lá na Europa e na América do Norte, o Estado Nacional. Surgiu no século XIX na América do Sul, com as primeiras independências na América do Sul. E no século XX apenas na África e Ásia, o Estado Nacional começou a surgir, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando os estados, Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando os estados africanos começaram a reivindicar sua independência dos neocolonialistas europeus. Aqui nós temos a formação histórica do Estado português e do Estado espanhol, que no século XI nós tínhamos os territórios de Leão, Castela, Navarra, Aragão. Essas quatro regiões ou 4 territórios eram de famílias ou eram reinos dominados por essas famílias. Esse território em verde era dominado pelos mouros africanos. Então, ao longo do tempo, os europeus começaram a empurrar o seu território para o sul e dominando cada vez mais áreas. Leão e Castela se uniram, Navarra e Aragão continuou, e aqui estados ainda em domínio africano. Depois Portugal começou a surgir, Leão e Castela já mudaram, Aragão já cresceu um pouco, Navarra ainda continuou estático, e os estados e as regiões dominadas pelos africanos ainda estavam aí na metade. E cada vez mais a Castela e Leão estava com o seu domínio crescente, Aragão cresceu também, Navarra ainda ficou um pouquinho, lá no século XIII, ainda continuava no mesmo tamanho, o reino de Portugal já começava a crescer, inclusive a língua portuguesa tem muita influência africana. Aqui a região de domínio africano já estava quase esgotada, foi quando no século XV Portugal e Espanha se tornaram estados independentes, estados absolutistas, e partiram para as conquistas na América. O Estado Nacional, para existir, ele deve ter instituições políticas e administrativas, instituições políticas, partidos políticos, e instituições administrativas, as instituições do governo, a área de saúde, a área de educação, a área de defesa. Então essas instituições são responsáveis por administrar justamente o Estado. O Estado deve ter um território delimitado que tem que ser reconhecido e respeitado pelos seus vizinhos.
e poderes para criar e administrar normas e leis. Então, o Estado nacional independente ele tem autonomia de administrar suas normas e também suas próprias leis dentro do seu território para administrar o seu povo. E o poder é dividido em três esferas: o poder executivo, que administra o território nacional, o poder legislativo, que cria as leis nacionais, e o poder judiciário, que faz com que as leis sejam cumpridas. Existem dois tipos de Estado nacional, que é a República e a monarquia. Então, ao longo do tempo, esses dois tipos de Estados evoluíram até o que temos hoje. Então, a República pode ser presidencialista, quando o presidente é eleito pelo povo, diretamente, e o presidente é o chefe de Estado e o chefe de governo. Nosso país, Brasil, é uma república presidencialista, onde o presidente é o chefe de Estado, que representa o país internacionalmente, e é o chefe de governo que governa a nação e administra a nação. Temos também as repúblicas semipresidencialistas, onde existe o presidente eleito pelo povo, e esse presidente nomeia um primeiro-ministro, o qual vai ser a voz do presidente dentro do poder legislativo e do poder judiciário. Então, o primeiro-ministro vai ser o representante do presidente. E o presidente continua sendo o chefe de Estado e chefe de governo. E temos a república parlamentarista, em que o presidente é eleito pelo povo, mas ele é apenas o chefe de Estado. Ele é representante do país internacionalmente, mas o primeiro-ministro, que é eleito pelo parlamento, é o chefe de governo. Então, de fato, o primeiro-ministro é que vai governar a nação internamente, como é o caso da Alemanha, que tem o primeiro-ministro, é o caso da França, que tem o primeiro-ministro, o caso da Itália. Uma grande parte dos países da Europa são parlamentaristas. Ou são repúblicas parlamentaristas ou são monarquias parlamentaristas, que é o que vamos ter aqui agora. As monarquias, que pode ser absolutista, que vem lá da herança do sistema absolutista medieval, da crise feudal. E ainda hoje nós temos casos como a Arábia Saudita, como os Emirados Árabes Unidos, em que um monarca ele tem domínio sobre todo o território, sobre todas as pessoas, e é ele que faz as leis. E temos as monarquias constitucionais, que são aquelas em que o rei é uma figura respeitada, é o chefe de Estado, mas que ele não tem poderes dentro da nação. Quem tem poder dentro da nação é o primeiro-ministro eleito, escolhido pelo parlamento. Então, a monarquia constitucional também é uma monarquia parlamentarista. Monarquia parlamentarista, como é o caso do Reino Unido, que tem a rainha, onde o cargo é hereditário, vai seguir de pai para filho, de mãe para filho, e o primeiro-ministro, que é eleito pelo parlamento, que é nomeado pelo monarca. Temos também o tipo de monarquia na Espanha, o reino da Espanha, Portugal, Dinamarca, Suécia, Noruega. Então, vários países da Europa ainda têm a monarquia constitucional, também o Japão, por exemplo. Os estados têm diversos tipos de organização territorial. Nós temos o estado unitário, por exemplo, onde não há subdivisões políticas. Então, uma subdivisão política são as unidades federais. Como aqui no Brasil nós temos os estados. Pernambuco é um estado, é uma unidade federal do Brasil, no caso, é uma unidade política. No estado unitário não há unidades políticas, ou se houver, pode até existir, mas o Estado tem poder de criar e de extinguir a subdivisão. Então, à vontade própria, ele pode criar e extinguir essas subdivisões políticas, administrativas. E essas subdivisões não têm poderes. O Estado pode dividir para organizar a administração, mas não tem poder de se autogovernar. A maioria dos países do mundo são estados unitários, inclusive a China, apesar de ter territórios autônomos, mas que todos os territórios têm domínio
do governo central, que é o Partido Comunista Chinês, a ditadura chinesa. Aqui na América Latina, a maioria dos países, com exceção de Venezuela, Brasil, Argentina e México, são estados unitários. No Brasil nós temos aí nossos estados, a Venezuela e a Argentina tem as províncias, e o México também tem os estados mexicanos. Temos a federação, inclusive o Brasil é uma federação, uma república federativa do Brasil, em que há subdivisões políticas, e essas subdivisões políticas, elas têm certa autonomia. Os estados têm a sua lei, a sua constituição estadual, que pode regulamentar o território estadual, sem depender exclusivamente da lei federal. Não podem ser extintas unilateralmente, nem o Estado de Pernambuco pode se extinguir, nem o governo federal pode extinguir o Estado de Pernambuco, pode acabar com ele. Não, tem que haver um consenso. Por exemplo, o Estado mais recentemente criado foi justamente o Estado de Tocantins, que foi criado através de plebiscitos, consultas públicas e etc., para poder o Estado de Goiás ser dividido. Inclusive tem movimentos de criação de novos estados no Pará e também na Amazônia. E possui legislação submetida ao poder central. Toda legislação que vai governar cada subdivisão política dentro da federação tem que estar de acordo com a lei federal, com a lei central. Okay, são exemplos aí, os Estados Unidos, em que os estados têm mais autonomia, inclusive, do que no Brasil. Tem estado, por exemplo, que a carteira de motorista pode ser tirada com 16 anos, outros só com 18. Tem estados que têm pena de morte, tem estado que não tem pena de morte. Tem estados que permitem o aborto, tem estados que não permitem o aborto. Já no Brasil, esse tipo de situação, os estados não têm condição de administrar. Apenas situações menores, como as rodovias, a segurança pública, o comércio, os serviços dentro de cada estado. Temos ainda a confederação, que é um tipo de estado extinto, mas era formado por um conjunto de repúblicas autônomas. Então era um estado que tinha um conjunto formado por várias outras mini-repúblicas, mas que elas autônomas, tinham sua própria lei, mas que tinha um poder central. E esse poder central, na figura do presidente ou qualquer outro representante, era responsável principalmente pelo comércio internacional desse país, desse estado com outros estados. Era o responsável pela defesa nacional de todas as repúblicas. Então todas as repúblicas tinham que oferecer os seus cidadãos para o exército, as forças armadas centrais da república, e também pelas relações internacionais. Então toda a economia, a defesa de relações internacionais era responsável pelo poder central. E mais cada república tinha sua autonomia interna para se administrar. E a Suíça foi a última dessas confederações, que não existem mais, é um tipo de estado extinto. À época a Suíça era chamada de Estado Helvético. Era formada por essas repúblicas aí. Inclusive Zurique era uma das repúblicas, que hoje é uma região, a cidade mais importante da Suíça. Atualmente a Suíça é um país, uma república federativa, em que tem essas subdivisões linguísticas aqui, onde a maior parte do território fala alemão, outra parte fala francês, uma pequena parte fala o italiano e a menor parte fala o romanche, que é uma língua derivada do latim antigo, da época justamente do Império Romano. E outras regiões são bilíngues, que têm 2 idiomas oficiais, mas os idiomas oficiais da Suíça são esses 4, alemão, França, Itália e romanche. Todos eles idiomas oficiais, a maioria fala alemão. Inclusive o romanche é uma língua falada por alguns milhares de pessoas e que é uma das línguas que estão em risco de se acabar. E os estados associados. Esses estados associados
são repúblicas que dependem de alguma forma de outro Estado. E é um tipo de resquício da confederação, é um tipo ainda tem ligação com a federação. Um Estado é sócio do outro. Então, geralmente são Estados próximos, juntos, colados, que, devido a alguma fraqueza, depende, de alguma maneira, principalmente em questão de defesa militar, de outro Estado. E as relações são justamente e principalmente de defesa, onde o Estado maior, mais rico, mais poderoso, é responsável por defender o Estado menos favorecido. Como é o caso aqui do Vaticano, que é uma cidade-estado, que é um enclave, inclusive, que tem por responsabilidade de defesa da Suíça e a Itália. O Vaticano é um enclave, é um território que fica dentro, um território nacional que fica dentro de outro território nacional. Inclusive, o Vaticano fica dentro da cidade de Roma. Não só dentro da Itália, como dentro da cidade de Roma. Temos também Andorra, que tem como responsabilidade de defesa a Espanha e a França, justamente porque Andorra é um enclave que fica aí entre França e Espanha. Aqui está Andorra, então entre França e Espanha é o país. Não é um território maiorzinho, não chega a ser só uma cidade, mas que, por estar entre as duas, a França e a Espanha têm a responsabilidade de defender Andorra. Temos também a cidade de Mônaco, que é a responsabilidade da França. Mônaco não seja a seu enclave, visto que tem fronteira com o mar Mediterrâneo, então tem saída para o mar. Para ser um enclave, então tem saída para o mar, então fica totalmente fechado. Mas Mônaco é uma cidade-estado também, é um principado, enquanto a França é uma república. Mônaco, uma república parlamentarista, Mônaco é um principado, que é um tipo de monarquia, onde o príncipe é o chefe de Estado. Também temos aí San Marino, que é de responsabilidade da Itália. San Marino é um outro enclave dentro da Itália, uma cidade-estado também, muito pequena, que fica aí justamente dentro da Itália, não tem saída para o mar. E também é um tipo de monarquia. E por último, as Ilhas Marshall, que tem como responsabilidade os Estados Unidos. As Ilhas Marshall não é um território americano. As Ilhas Marshall é um país independente, é um Estado nacional. Porém, os Estados Unidos é responsável por sua defesa. Se localiza aí no Oceano Pacífico, bem próximo a outras ilhas, como as Ilhas Marianas, que pertencem aos Estados Unidos, e outros países aí, como a Federação da Micronésia, Kiribati, Tuvalu,